Muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Já aproveito para pedir que você possa fazer a sua inscrição no canal, também acionar o sininho para receber as notificações. Deixe o seu like é muito importante para que o YouTube possa reconhecer aí esse canal como relevante, né? Então deixe o seu like, também faça a sua inscrição, ajude a divulgar o canal, coloque lá nos seus grupos de WhatsApp. Em breve nós teremos as novidades as quais eu tenho anunciado, estamos ajustando os últimos detalhes aí. Também você vai ter a oportunidade de receber aí em primeira mão as músicas inéditas que estamos também preparando para divulgar neste canal. Então, fique conosco, faça a sua inscrição, acione o sininho, deixe o seu like e vamos em frente ampliando cada vez mais o nosso campo de evangelização. Hoje nós vamos meditar o evangelista São Marcos, no capítulo 6, versículos de 14 a 29. São Marcos, capítulo 6, 14 a 29. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ela tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos aí no finalzinho da 4ª semana do tempo comum e nós separei alguns pontos. Hoje nós meditamos o evangelista São Marcos no capítulo 6, 14 a 29, alguns pontos para a nossa reflexão desse dia. Bem, no início do texto nós percebemos que o evangelista nos dá uma informação dizendo que a fama de Jesus, que era grande, chegou ao conhecimento, aos ouvidos de Herodes. E a partir daí criou-se uma confusão muito grande, não só por parte dele, mas por aqueles que já haviam ouvido falar de Jesus. Criou-se uma confusão porque não se sabia de fato a identidade de Jesus. Se conhecia Jesus por aquilo que ele fazia, os feitos que ele realizou, as pregações, as curas, a libertação,
né, que as libertações que ele realizou, mas de fato quem é Jesus, essencialmente a natureza de Jesus, não tinham esse conhecimento. Então ficavam perguntando: quem é esse homem? Quem é esse Jesus, esse tal Jesus? Essa dúvida de quem é Jesus, ou quem é esse homem, ela vai aparecer também em outros relatos da Sagrada Escritura, como por exemplo, no capítulo 4 de São Marcos, no versículo 42. Diante daquele momento, daquele relato em que os discípulos estão na barca e ficaram com medo porque o vento e as ondas vêm e dão contra a barca, eles ficam com medo, e aí Nosso Senhor ameaça o vento e o mar, e eles cessam e vem aquela calmaria. Então, quando vem a calmaria, os discípulos disseram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Já ainda não sabiam quem era Jesus. Esse mesmo questionamento, essa mesma pergunta agora paira no coração destes, porque souberam de Jesus, a fama de Jesus é grande, mas uma confusão foi instaurada. E por não saberem quem é Jesus, quem é esse homem, então começaram as especulações. Vejam as comparações que eles começam a fazer. Alguns diziam: é Elias. Outros diziam: é um profeta. Outros diziam: é João Batista que ressuscitou. Herodes mesmo vai dizer isso, né? Então eles estão referenciando Jesus com essas pessoas boas, homens bons, homens santos, né? Porém, não sabem verdadeiramente quem é Jesus. Ainda que estejam todos errados nessas especulações as quais eles estão fazendo, as comparações são boas, né? Homens santos. Portanto, meu irmão, minha irmã, nesse dia é importante trazer para a nossa vida. Pode ser que as circunstâncias na nossa vida, as dificuldades, as tribulações, nos façam também ofuscar a nossa visão de fé, nos impedir que nós enxerguemos verdadeiramente quem é Jesus. Pensa nisso agora. Pode ser que as dificuldades, as lutas, as batalhas que você vem travando, talvez possa ofuscar a visão e nós não consigamos enxergar Jesus na nossa vida, reconhecer verdadeiramente Jesus. E também não bastaria só identificar Jesus. É necessário também que nós criamos em Jesus e dar um passo na fé. Uma vez que nós cremos em Jesus, fazer a sua vontade. Então eu e você, nesse dia, somos chamados a refletir sobre isso. Reconhecer Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? E uma vez respondida essa pergunta, estou verdadeiramente disposto a fazer a vontade do Senhor? Então, fundamentalmente, nós somos criados por Deus para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. Então, que nós possamos refletir nesse dia sobre o nosso papel, nosso protagonismo, né, nesse mundo o qual vivemos. O que se segue no texto narra o episódio em que Herodes manda prender e degolar São João Batista. E talvez a pergunta que nos cabe é essa: por que ele fez isso? O texto diz, né? Mas por que ele fez isso? Porque não só pelo pedido desta mulher, mas o que gerou esse pedido foi a sustentação da verdade, a pregação da verdade. São João Batista pregou a verdade, mesmo sabendo da iminência da prisão e da morte. Ele sabia que isso poderia lhe acontecer. Herodes tinha poder para isso. Mas São João Batista não recua, não falta com a verdade, não se omite diante da pregação, do testemunho, da verdade, do anúncio da verdade. Ele rompe com o respeito humano, ele rompe com a subserviência, ele é movido pela força do Espírito Santo e anuncia a verdade. Ele sabia do risco que corria, mas ainda assim não recuou. Queridos irmãos e irmãs, somos também nós chamados a dar esse testemunho da verdade, rompendo com esses padrões mundanos que por vezes querem nos engessar, esses sistemas viciados, esquemas viciados. Pode ser que às vezes um ou outro
minta, omita, para não perder ali a autoestima do grupo, o medo de perder, né, o apreço entre os amigos, e acaba omitindo a verdade, se calando, deixando de pregar a verdade, o anúncio do reino. Quantas vezes talvez isso não tenha acontecido na sua vida? Deixar de dizer a verdade, se omitir. Então não, nós somos chamados a verdadeiramente dar esse testemunho, ainda que nos falte palavras, que fale o testemunho na nossa vida, da conduta da nossa vida, que é a pregação maior que nós somos chamados a fazer. Então, não tenha medo de perder a estima, o apreço das coisas desse mundo. A verdade liberta. É preciso que nós anunciemos essa verdade para libertar o mundo da escravidão do pecado. São João Batista não recuou mesmo diante da iminência da morte e teve a cabeça degolada, decepada. O que você tem medo de que decepem na sua vida? Quais as degolas que você tem medo? Não deixe o medo te impedir de dar o testemunho desejado pelo Senhor. Você é batizado, você é chamado a ser discípulo, você é chamado a exercer o seu apostolado. Então faça-o sem medo. Então que nesse dia o Senhor possa nos encorajar, tirar de nós todo medo, nos encorajar a pregar essa verdade, a anunciar a boa nova, libertando a escravidão aqueles irmãos que ainda não conhecem nosso Senhor. Nós somos responsáveis, corresponsáveis por anunciar a boa nova do reino de Deus no meio deste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.